somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. No santo nome do Senhor Jesus Cristo. Tem aqui alguns pedidos de oração. Peço oração para minha irmã Luciana, minha mãe Maria, pela saúde. Quem pede é a irmã Suzana. E oração para a família da irmã Sueli. Amém? Vamos também ler a palavra de Deus, que no livro de Apocalipse, capítulo 6, nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 6, versos 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo. O que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Querido Pai Celestial, estamos agradecidos a Ti, Senhor, que de manhã nós oramos, que se fosse a Tua vontade, Tu nos viu aqui, que Tu nos desse graça para estar aqui. E aqui nós estamos, Pai, pela Tua graça e a Tua misericórdia, para mais uma vez adorar a Ti em espírito e em verdade. Agradecemos pelos louvores que foram entoados para Ti e cremos que Tu recebeu nossos louvores, Pai. Agora rogamos que Tu venha abençoar a Tua palavra, venha receber esses pedidos em Tuas mãos. A irmã Suzana, que pede pela sua família, pela sua irmã, e também da irmã Sueli, que pede pela família. E Tu use de misericórdia, Pai, que acima de tudo Tu possa abrir o coração deles para receber a Tua palavra. Eu creio que a maior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é receber essa mensagem. Eu creio que ouvir o grito dessa águia mãe, como nós ouvimos aqui nessa manhã, Senhor. Tu abençoe, Senhor Jesus Cristo, cada filho Teu também aqui presente, e unja-nos com Tua graça, para mais uma vez nós sair daqui com nosso coração alegre. É o que nós Te pedimos no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Graças a Deus. De manhã tivemos um bom tempo aqui, né? Ouvindo o irmão Brana trazer parte do quinto selo. Creio que um assunto muito especial, muito maravilhoso, né? O irmão Brana falou sobre a águia dos últimos dias, que veio revelar sua palavra, né? Que revelou sua palavra lá no céu para João, e desceu agora para revelar à noiva a mensagem, né? O Apocalipse. Todo o livro de Apocalipse, ele tem que vir através dessa águia. Porque o irmão Brana diz que ele é o último poder que Deus enviou na terra. Nós ouvimos de manhã, né? Para revelar a palavra dele. Então, antes de entrar no assunto do quarto selo, que é onde eu falo que é um resumo pequeno, eu gostaria de fazer um trabalhinho aqui também sobre a base que o irmão Brana fez, né, no quarto selo, porque antes de entrar no selo ele traz muitos outros assuntos, e às vezes esses assuntos ampliam muito a revelação, amplia muito, né, o selo anterior. Como ele entra no segundo selo, ele traz parece que outro ensinamento do primeiro selo para depois trazer o segundo selo.
E assim sucessivamente, né? Ele fez isso em todos os selos. Então no quarto selo aqui não foi diferente. Quando ele terminou o terceiro selo e começou no quarto, mas trouxe alguns assuntos muito bons para nós aqui dentro. E como disse o irmão Zé Brana, esse livro é cheio de pepitas. Cada vez que você cavuca aqui, você vai achar bastante ouro, né? Às vezes você lê uma vez e fala, eu já li os selos, eu já ouvi os selos. Você não captou nem 1% do que está aqui dentro ainda. Porque eu creio que isso aqui é uma riqueza que não tem fim. Cada vez que você ouve, cada vez que você lê, você está aprendendo, né? E até mesmo vivificando aquilo que você já viu, né? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus se renova para nós, né? Então, irmão Brana diz assim: agora, vendo o cordeiro aberto o quarto selo, e o quarto animal, a criatura vivente, era semelhante à águia, disse a João: vem ver o que é o quarto mistério do plano da redenção, que tem estado oculto nesse livro, porque o cordeiro estava abrindo, né? Quem abriu, nós sabemos que foi o cordeiro, que abriu os selos para João. Porque nós vimos no capítulo 5 de Apocalipse que ninguém era digno de nem mesmo de olhar para o livro, né? Só tinha um que era digno, e esse era o cordeiro. E ele abriu, o profeta diz na mensagem da brecha entre as eras, o profeta disse que ele abriu e enviou ao sétimo anjo aqui na terra para revelar para nós, né? Então, todo o mistério do livro de Apocalipse é o ministério do sétimo anjo. Primeiro selo, o profeta diz que os mistérios de Deus é o ministério do sétimo anjo, porque nós vemos que Apocalipse 10:7 diz que na voz do sétimo anjo todos os mistérios de Deus seriam revelados, seriam dados a conhecer para nós, né? Então, assim como João era um tipo da noiva que somente recebeu a revelação através daquele anjo, assim a noiva só recebe toda a revelação através desse anjo. Não existe outro anjo para trazer a revelação da palavra a não ser o sétimo anjo, porque nele está a promessa de concluir todas as coisas. Creio que isso está bem fixado no nosso coração, né? Creio que nós sempre vamos dizer que nós amamos e respeitamos a todos, mas cada um tem o seu lugar no corpo de Cristo. E o lugar do mensageiro ninguém pode tomar, né? Porque ele é o Eliezer que vai fazer o casamento entre a noiva e o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, né? Então isso aí não tem como, nós vimos ele mostrando isso também no quinto selo, um dia desse, creio que domingo passado, ele falando sobre Eliezer, né, que pegou a noiva e levou ela até o encontro no campo com Isaac. Quando eles se encontraram ali, então Isaac pegou Rebeca e levou ela para a casa de Abraão. E já não se vê falar mais de Eliezer, né? Mas eu creio que o nosso Eliezer também faz parte da noiva, né? E ele também vai estar ali para fazer o casamento e depois também se unir a nós ali para a grande festa das bodas do Cordeiro, pela graça de Deus. Então eu creio que a função dele é levar a noiva até os ares, ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Depois o que vai acontecer para lá, e nós vamos saber depois, né, como é que vai ser. Mas aqui nós sabemos que o ministério do Eliezer é até levar a noiva ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, que representa o campo, diz o mensageiro. O Cordeiro estava abrindo os selos e Deus ainda não ia revelar. Foi deixado para os últimos dias, está vendo? Agora tínhamos símbolos e procuramos desvendar e nos saímos muito bem algumas vezes, veja. Mas sabemos que continuou. Mas agora nos últimos dias podemos olhar para trás e ver onde isso esteve. E deve acontecer isso no final da era da igreja, pouco antes do arrebatamento, né? Onde os mistérios de Deus seriam revelados. Pouco antes, porque eu creio que esse aqui veio para trazer fé para a noiva, né? Esses selos vêm para ela que ela veja todo o programa de redenção, tudo aquilo que Satanás veio operando durante as eras da igreja, tudo aquilo que Deus veio operando durante as eras da igreja. Deus enviou isso para nós. Nós deveríamos ser o povo mais agradecido da face da terra.
nunca deveria deixar entrar nenhum desânimo, nenhuma dúvida, nem nada na nossa vida. Deveríamos ser pessoas cada dia avivadas, crendo que Deus tem sido misericordioso para conosco. Né? Isso eu tenho pedido para Deus. Senhor, deixa-me ser uma pessoa avivada. Eu quero estar entusiasmado com essa mensagem todo o tempo, porque não existe nada superior a essa mensagem. Pense bem, até os profetas do Velho Testamento, aqueles homens tão famosos, tão grandes, desejaram estar nesses últimos dias. Desejaram estar sentados sobre o ensinamento de William Branham. E nós estamos sentados sobre esse ensinamento. O profeta diz, eu gostaria de estar sentado sobre o ensinamento de Paulo. Se eu estivesse lá na era de Paulo, eu gostaria também. Mas se fosse para me escolher, eu gostaria de estar aqui sentado sobre esse ensinamento, que é exatamente onde nós estamos, pela graça de Deus, né? Como alguém consegue fazer com que a igreja passe pela tribulação, eu não sei. Mas para que ela tende passar pela tribulação quando ela não tem um pecado? Não quero dizer a igreja passará pela tribulação, mas estou falando a respeito da noiva. A noiva não, ela não tem nenhum pecado contra ela de modo algum, já foi removido pelo alvejante, e não há nem cheiro dele e nada de resto. Tem nem cheiro do pecado. Se você crê que o Senhor Jesus Cristo é o teu cordeiro, saiba que não existe nem cheiro de pecado na sua vida, porque Ele levou o pecado de nós todos sobre Ele. É somente você confessar Ele como seu cordeiro. Branham diz que nós temos que colocar a nossa mão por fé no Cordeiro inocente de Deus, confessar nossas culpas e transferir as nossas culpas para Ele, porque se a culpa nossa ficar para nós, o negócio vai ser feio. Nós não vamos ter nada nas mãos para apresentar para Deus. Então nós precisamos de um cordeiro inocente para nos representar. E esse cordeiro é o Filho de Deus, né? É o Senhor Jesus Cristo. Eles estão perfeitos diante de Deus. Assim, para que tribulação? Para purificá-los? Mas os outros passam. A igreja passa assim pela tribulação, mas não a noiva. A noiva que ficou com toda a palavra de Deus, né? Eu creio que a virginécia, ela não chegou nem ao novo nascimento, na minha maneira de ver. Ela simplesmente, né, teve uma revelação mental da mensagem e continuou prosseguindo. Porque como pode uma pessoa ser nascida de novo e ficar na grande tribulação? Em várias perguntas e respostas, o irmão Branham diz que todos os nascidos de novo irão no rapto. Então não tem como a virginécia ser nascida de novo. Porque nascer é ver o reino de Deus. Como é que você vai ver o reino de Deus? Como é que você sabe o caminho para a tua casa e você vira por outro caminho? Não, senhor, se você sabe o caminho da sua casa, você vai direitinho. E assim, se aqueles que nasceram de novo e vê o reino de Deus, eles vão caminhar nas pegadas do profeta. Porque o reino de Deus, eu creio que é as pegadas do profeta para nós. Essa mensagem gloriosa nesse dia. Agora nós só tomamos isso em todos os tipos de símbolos agora. Tem aqueles que ensinam que a virginécia é nascida de novo, essas coisas, que ela nasce mas não cresce, né? E outra que nasce mas fica atrofiada. Eu não consigo ver dessa forma, mas respeito também, né? Não sou o dono da verdade. Mas eu creio que o que nasce de novo, né, como uma criança, o profeta diz. Se uma criança nasceu, ela tem que crescer. É a ordem da natureza. E assim eu creio que é a noiva do Senhor Jesus Cristo. Ela nasce e cresce. Ela nasce aqui com fé, diz o profeta. E depois ela cresce até a estatura de um varão perfeito, né? Ela não pode ficar atrofiada ali. Ela tem que crescer. Meu Deus, né? Que Deus nos ajude a crescer. Temos que sempre pedir graça a Deus, Senhor, dá-me crescimento, porque só Deus pode te dar crescimento. Lembra de Paulo? Quando Paulo chegou ali no livro de Corinto, estava falando para o irmão Henrique hoje, que esses espíritos de um dizer, eu sou do grupo de fulano, eu sou do grupo de ciclano, isso aí sempre existiu, né? Paulo chegou ali, uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Cefas, outros diziam, eu sou de Paulo.
Aí Paulo diz, gente, Apolo regou, né? Outro plantou, outro fez isso, mas quem dá o crescimento é Deus. Só Deus pode dar o crescimento. Por isso que nós devemos amar um profeta, porque o profeta coloca a coisa exatamente correto, né? De acordo com a palavra de Deus. Então eu creio que quem dá o crescimento para nós é o Espírito Santo, que vem, é lógico, através dessa mensagem, né? Porque eu creio que o Espírito Santo e essa mensagem são um, né? E o mensageiro também. O profeta diz, a mensagem e o mensageiro são um. Você nunca pode separar essa mensagem do mensageiro. Por isso que as pessoas, quando começam a separar a mensagem do mensageiro, elas começam a projetar ela para as pessoas, né? Porque alguém tem que ser projetado. Então, se você une sempre a mensagem do mensageiro, quem vai ser projetado para as pessoas é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio através do mensageiro para nós, né? E não existe lugar para mais ninguém. Agora verificamos, esse cordeiro abriu o selo. Agora o primeiro animal que encontramos, se você notar, o primeiro animal que encontramos era um leão, uma criatura vivente. Encontramos isso no livro das eras da igreja. Então o segundo animal, eu creio, era a face de um boi ou de um bezerro. E o terceiro animal era a face de um homem. Mas o quarto animal era a face de uma águia. Agora é exatamente assim que os temos, alternando-se exatamente assim. E é exatamente assim que até mesmo foram colocados no livro aqui. E então, como um grande professor, certa vez na Flórida, ensinando, dizendo que o livro de Atos era meramente o andaime para a igreja se encontrava nos 4 evangelhos. E verificamos que é o contrário disso, que são os 4 evangelhos que guardam o livro de Atos. Foi a partir desses 4 evangelhos que o livro de Atos foi escrito, os atos do Espírito Santo nos apóstolos. Rapaz falou para mim essa semana, né? Que Pedro, imagina Pedro ali quando ele estava batizando, né? E quando ele mandou batizar ali, não foi uma realização do batismo, ele só deu a ordem. Falei, rapaz, quem deu a ordem foi Jesus Cristo. Pedro executou a ordem. Né? Você não sabe nem o que significa atos. Atos significam as suas práticas. É o que você praticou, é o que você fez. Os seus atos é o que você faz. E Atos dos Apóstolos foi o que eles fizeram, era a igreja em ação. Né? O Espírito Santo movendo a igreja. Aí fomos lá, eu fui lá, então vamos andar um pouquinho mais. Vamos aqui em Atos capítulo 8. A Bíblia diz, né? E todos que creram foram batizados em nome de Jesus Cristo. Né? Não está dizendo que eles talvez iam ser ou alguma coisa mais. Eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. Porque a noiva recebe o nome do noivo. Né? A noiva ela tem prazer. O profeta diz que se uma mulher for casar e ela não quiser receber o nome do noivo, tem alguma coisa errada, uma coisa estranha. Você deve ter prazer em receber o nome do seu marido. Quando você vai para o casamento, lá no cartório, escrever, você deve ter prazer. As irmãs que vão casar, né? Ainda não casaram e pretendem casar. Ter prazer de receber o nome do marido. Porque a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem prazer de receber esse nome. Ela ama receber esse nome. Porque a família de Deus é chamada Senhorita Jesus, diz o profeta. Né? A família de Deus é chamada pelo nome de Deus. E o nome de Deus de redenção é Senhor Jesus Cristo. Né? Por isso que a noiva ama esse nome. Amanhã à noite veremos as almas debaixo do altar. Na noite seguinte, os juízos. Na noite seguinte, a partida, o fim do tempo, de todas as coisas, veja, quando ela é arrebatada. Portanto, exatamente naquele 7º selo lá, derrama taças e tudo mais é derramado. O que são, eu não sei. Note, mas agora sobre isso aqui descobrimos que este indivíduo aqui é uma águia. Este homem, ou essa criatura vivente que se fez conhecida aqui agora, ou em outras palavras, há 4 diferentes eras disso. Houve uma era do leão, e verificamos que essa é a 4ª era.
E ele disse: vem e vê o quarto mistério do livro da redenção, que tem estado oculto nesse livro. Vem e vê. E João foi ver e viu um cavalo amarelo, e novamente o mesmo cavaleiro sobre este cavalo amarelo. E nós sabemos que ele cavalgou num cavalo branco, que era o anticristo, depois cavalgou num cavalo vermelho, que era a espada na mão, né? Recebeu uma espada para matar, depois cavalgou num cavalo preto, né? E agora está cavalgando num cavalo amarelo. E nessa era Deus levantou uma águia para dar um nome para ele. E ela viu o nome dele, e o nome dele se chama morte, que é separação, né? Pessoa, quando ela morre naturalmente, ela se separa dos seus entes queridos. Porém, quando ela morre espiritualmente, ela se separa do seu Criador, que é Deus, né? Como creio que nosso irmão perguntou de manhã, das duas bestas, né? As duas bestas é a que veio para enganar toda a humanidade. Uma besta é o catolicismo e a outra besta é o protestantismo, né? Uma vem de Roma e a outra vem da América do Norte, né? É ali que se levanta a besta que saiu da terra, e na Roma levanta a besta que saiu das águas, né? Qualquer dia nós podemos até trazer um assunto sobre isso, mas as duas bestas nada mais é que o romanismo e o protestantismo, e os dois vão se unir um dia desse para trazer mais uma vez uma matança na face da terra. Mas nesse tempo a noiva do Senhor Jesus Cristo, vai estar longe, né? A virginésia que vai ter que ser perseguida, o profeta diz que elas vão ter que ser perseguidas igual bicho aí, mas a noiva não, a noiva vai no rapto, porque ela crê na mensagem e ela obedece a mensagem, né? Como eu vi ali um anúncio ali no site da Voz de Deus, eu até citei aqui a escritura, né? Eu creio que é Tiago 2, verso 1, se não me falha a memória, e o irmão citou lá no site da Voz de Deus. Eu fiquei até contente com aquilo, né, que eu estava vendo ali. Falei, que coisa maravilhosa. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Ou não é? Se eu não achar aqui, nós vamos pular. Mas Tiago diz que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas nós devemos ser praticantes da palavra, né? Porque muitas pessoas hoje estão querendo somente ouvir a palavra, mas esquece do dever de estar praticando a palavra de Deus, né? Nós não podemos estar somente com o nosso coração voltado para as coisas desse mundo. Nossos corações devem estar voltados para as coisas de Deus. 1:22? Sim. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, né? Nós devemos ser cumpridores da palavra. O que a palavra de Deus diz para nós fazer, nós falamos amém para ela. Foi o que eu disse lá para o rapaz, lá, falando do evangelho, né? Nós não interpretamos a palavra. Se ela diz para batizar no nome do Senhor Jesus Cristo, nós batizamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Se ela diz que Deus era Emanuel, Jesus Cristo era Emanuel, nós dizemos que Jesus Cristo era Emanuel. Nós não trazemos interpretação, nós cremos do jeito que ela é, né? Mas eu acho que quis dizer isso, quis dizer aquilo. Para nós, ela quis dizer exatamente o que ela disse, né? Não existe interpretação. A Bíblia diz que não é de particular interpretação, né? Nosso intérprete da Bíblia está aqui, é o sétimo anjo, é o William Marion Branham. O que ele falou, você pode falar um amém e descansar nisso, porque isso jamais falhará. Porque se é um profeta, o profeta diz que um profeta não comete falhas, e nem Deus. E quem está falando através do profeta é o próprio Deus, né? Então, como pode falhar isso? Bem, como poderíamos nos demorar nisso para um sermão e deixar bem claro? Mas qualquer coisa que é que é contra o verdadeiro, tem de ser morte. Porque há somente dois assuntos, que são vida e morte. E isso prova que a revelação do Espírito Santo disse neste dia é exatamente a verdade. O ante é morte, porque a palavra, como veremos mais tarde aqui, é vida, está vendo? E este homem se chama morte.
Agora note, foi mencionado nas outras ocasiões sobre este cavaleiro, mas desde então agora é mencionado que ele se chama Morte. Nós sabemos que esse homem é o Papa de Roma, né? Que tem o nome de Morte. Todo o ensinamento dele é morte, e do protestantismo também. Todo ensinamento é morte. Tem muitos movimentos dentro da mensagem, um ismo, que diz o profeta que é pior também que a denominação, né? Mas existe para tudo um genuíno, e eu creio que nós somos parte do genuíno, pela graça de Deus, né? Às vezes você vê esse povo andando aí pela Dutra, desde já, né? Andando aí para Aparecida ali, né? Num calor desse, sofrendo na beira. Eu falei, meu Deus, tenha misericórdia, como é que pode o povo ser tão cego desse jeito, né? E já morreu gente, né? Todo ano morre gente. Isso mostra que é morte mesmo, né? É um cavaleiro e continua cavalgando. O profeta diz que na era das trevas ele matou 68 milhões de cristãos através da espada. E hoje ele mata muito mais através da morte espiritual, com seu falso ensinamento, fazendo as pessoas adorar três deuses, fazendo as pessoas adorar imagem, adorar homem, adorar todas essas coisas. E nós vimos hoje de manhã que um servo de Deus, um verdadeiro profeta de Deus, nunca aceita adoração, porque o único a ser adorado é o Senhor Jesus Cristo, né? E como eu disse, tem até pastores dentro da mensagem que gostam de ser adorado, gostam de ser o tal, né? O homem. Mas é um espírito que está sobre o povo. Deus precisa dar graça para nós e revelação, né? Porque o homem nasceu para adorar, né? E ele precisa ter essa graça de adorar somente o seu Criador. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero adorar Ele todos os dias da minha vida, e quero adorar Ele através dessa mensagem, que eu creio que esse é o lugar de adoração escolhido por Deus nesse dia, essa mensagem. Já tivemos vestes de Elias, já tivemos mantos de Elias. Houve pessoas que foram. John Alexander Dewey está sepultado lá envolto em um manto. Ele disse que era Eliseu. E já tivemos todos esses tipos de coisas. Por sinal, qual é o significado disso? É só para afastar uma verdade que vai ser apresentada. Está vendo? Tiveram falsos cristos antes do tempo de Jesus. Está vendo? Sempre aconteceu isso. É Satanás produzindo uma imitação para desorientar a mente e a fé das pessoas antes do que é verdadeiro se cumprir. Só isso, né? Satanás sempre tenta deslocar a fé das pessoas para algo. Deus nos ajude a ter a nossa fé centrada na palavra de Deus. Nunca dá ouvido nem para lá e nem para cá, mas só dá ouvido para a voz de Deus nesse dia, que é o mensageiro de Deus, né? A única maneira da sua fé não se deslocar é se você manter seus olhos na mensagem e no mensageiro. Porque se você deslocar seu olho disso, a sua fé vai ser deslocada e você não vai acertar o alvo, né? O profeta diz que é como uma mira. Se ela está um pouquinho descalibrada, você vai errar o alvo. E o alvo é Jesus Cristo. E quando você pega a mensagem, o mensageiro, ele aponta tudinho para o Senhor Jesus Cristo. Então você não tem como você errar o alvo. Mas se você desloca isso, então é perigoso. Você com certeza vai errar o alvo, né? Não disse Gamaliel, a mesma coisa aos judeus aquele dia? Disse, não se levantou um homem e professou ser isso? E levaram 400 para o deserto, e eles pereceram, e assim por diante. Disse, todo ramo que meu Pai Celestial não plantou, Jesus disse, será desarraigado. Gamaliel disse, deixem-nos em paz. Se isso não for de Deus, porventura não será reduzido a nada? Mas se for de Deus, sereis achado combatendo contra Deus. O homem usou sabedoria, ele era um professor. Creio que foi uma das coisas mais sábias, né, que ele poderia ter falado. Se é de Deus, deixe em paz, que não você vai achar dando murro em ponta de faca, como diz o povo por aí, né? Mas se não for de Deus, também deixe em paz, que não vai dar em nada, vai acabar em nada, né? Mas as pessoas parece que não conseguem ficar quietas no canto delas.
Eu acho incrível uma coisa dessa, rapaz. Eu vou falar umas coisas aqui, porque vai que o João está gravando lá, melhor nem falar, né? Mas tem umas coisas que saem por aí, rapaz, os outros tacando o dedo em um, tacando o dedo no outro. Que coisa nojenta. Devia cuidar da vida deles, cuidar do ministério deles. Deixa o ministério dos outros em paz, né? Se os outros crêem para mim no Papa, creem que for, não é problema dele, eu não tenho nada com isso. O assunto meu é aqui. É nós cuidar da casa nossa, né? Mas as pessoas são complicadas, viu? Meu Deus do céu. E eu sou uma pessoa meio destemida, viu? Não adianta vir com um título para mim que isso não resolve, não. Agora note, agora para concluir todos esses mistérios, Deus prometeu que se levantaria um genuíno Eliseu, algum homem ungido com esse Espírito e revelaria. Ele prometeu isso em Malaquias 4, e tenho notas e cartas que dizem que não é assim. Observou o que ele disse aqui agora? Para concluir todos esses mistérios, Deus prometeu que levantaria um genuíno Eliseu. Para concluir, tudo é concluído nesse ministério, né? Mas gostaria de conversar com essa pessoa, está vendo? Ora, não se pode negar isso. Qualquer teólogo bom e verdadeiro sabe que essa é a verdade, que estão esperando por isso. Mas será exatamente da mesma maneira que veio por João, o precursor da primeira vez de Cristo. Ora, eles não o reconheceram, porque houve tão grandes coisas profetizadas sobre eles. Ora, era para ele fazer com que todos os lugares altos fossem abaixados, e todos os lugares baixos fossem elevados, todos os lugares escabrosos fossem aplainados. Os profetas Isaías 712 anos antes do seu nascimento e Malaquias 400 anos antes que ele entrasse em cena, todos esses profetizaram dele. E estava esperando que alguma escadaria do céu fosse baixada e esse profeta saísse andando com seu bastão na mão de Deus. E o que aconteceu? Um homem que você nem mesmo podia mostrar um cartão de companheirismo, ele não podia mostrar uma credencial, ficava no deserto, nem mesmo uma instrução escolar comum. Temos informação por historiadores que ele partiu para o deserto quando tinha 9 anos, depois da morte de seu pai e de sua mãe, e foi criado. Seu trabalho era importante demais para se envolver com algum seminário. Ele tinha de anunciar o Messias. Deus não podia usar um homem repleto de teologia. Não pode usar, porque ele sempre acabará voltando para isso. Essa é sua linha de aprendizado. Ele acaba regressando a isso. O homem sábio sempre está regressando à sabedoria dele. Então Deus não pode usar ele. Deus tem que tirar toda a sabedoria dele para que Deus possa usar ele, né? Não existe outra maneira. Assim, quando começa a ver alguma coisa, ele tenta voltar ao que os professores disseram. Melhor ficar longe dessas coisas. É só crer em Deus. A mensagem é muito simples, é somente crer. É somente ficar com o que o mensageiro falou e pronto, final, né? Não tem para onde esquivar, é somente dizer um amém, né? Aquilo que o mensageiro falou, você só fala amém. Eu não entendo, mas amém, porque eu creio que é Deus falando. Ou é tudo Deus ou não é nada Deus. Isso foi o que sempre o profeta nos ensinou, né? Ou é tudo de Deus ou não é nada de Deus, não existe meio termo. E aí é onde eu tomo como modelo da ressurreição ou do arrebatamento. Passará, sei que parece estranho, mas talvez vocês saibam um pouco mais depois de hoje à noite, querendo o Senhor, exatamente como será. Veja, será tão secreto, praticamente ninguém saberá acerca disso. O mundo apenas pensará, apenas seguirá adiante como sempre, veja, e assim que ele sempre faz. Mas não vai ser o grupo, aquela multidão lá de fulano, de cicrano? Não, senhor, né? O profeta diz que vai sumir a noiva do Senhor Jesus Cristo e vai ficar o mundo continuar do mesmo jeito. Ninguém vai nem dar falta. Só a virginécia que vai olhar e falar, mas aquele fulano estava ali, né? Cadê ele?
E aí vai ser tarde demais. Ela vai ter que ter graça para dar o pescoço dela, se não quiser receber a marca da besta, né? Não quiser adorar lá no meio das religiões de novo, novamente. Que a marca da besta é o sistema religioso. A marca da besta é o protestantismo e o catolicismo, nós falamos. É a Trindade de Roma, né? Aqueles 3 espíritos imundos que saiu da boca do dragão no capítulo 16 do livro de Apocalipse. O profeta diz que esses 3 espíritos imundos é a Trindade. E ela está juntando. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele está juntando os seus para a grande batalha. E é exatamente isso que ele está fazendo. Através do concílio ecumênico, e tem como base, como ponto, a doutrina da Trindade, né? Ele está juntando os seus súditos para a grande batalha do Armagedon, né? Mas graças a Deus nós estamos do lado de Cristo. E não estou nem preocupado com o quanto que ele ajunte. Mombrana diz que os de Deus estão sendo ajuntados do céu, e os de Satanás estão sendo ajuntados da terra, né? Os que são de Deus, que estão aqui na terra, eles estão recebendo a natureza do céu, estão recebendo um novo nascimento vindo do céu, para essa grande batalha, né? E eu creio que nós estaremos ali do lado de Cristo, como nós estamos aqui agora, pela graça de Deus, do lado dessa mensagem, porque o profeta diz que a sua posição mostra para você aonde você estaria, né? Se você estaria do lado de Noé, nos dias de Noé, você estaria do lado de Elias, no dia de Elias, você estaria do lado de Eliseu, do lado de Moisés, ou você estaria do outro lado? Aí ele diz, a sua posição hoje aqui mostra de que lado você estaria naquele lado, né? E graças a Deus eu creio que eu estaria em qualquer circunstância do lado dos filhos de Deus, desde lá de Adão até aqui. Se eu estivesse lá no Éden junto com Adão, eu ficaria do lado de Adão ainda. Falava, você fez uma pataquada aí, mas eu estou do seu lado. Eu creio que Deus é poderoso para te perdoar e perdoar a mim também. Porque falha humana, as pessoas têm mais facilidade para se arrepender e se acertar. Observa isso para você ver. Se ele realmente for um cristão, ele comete falha e ele corre para o Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, me perdoa. Mas a falha espiritual, né? Aquela falha que as pessoas estão exaltadas num ponto tão alto que elas não conseguem se humilhar para a palavra. Essas são as mais difíceis de se acertar, né? Essas é perigoso subir muito e depois cair um tombo muito alto. Mas a pessoa que comete falha na carne, a Bíblia diz que há pecado para a morte e há pecado que não são para a morte. E eu creio que os pecados que não são para a morte são os pecados que você comete na carne. Não estou incentivando ninguém a fazer coisa errada, não. Só estou falando. Porque cada erro que nós cometemos, nós temos um altar para vir consertar, né? Mas nós nunca devemos descrer da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá, né? A alma que descrer, essa morrerá. Então nunca descreia, possa ter lá no fundo do poço, com toda a carga de Satanás em cima de você, mas ele fala, eu creio na palavra de Deus, eu creio que há um sangue que pode me purificar de todo pecado. Então qualquer hora dessa Deus te levanta, né? Porque só Ele pode te levantar. Mas se você descrer da palavra, então você está descrendo daquilo que pode te levantar, né? Então vamos continuar um pouquinho mais aqui. Agora note, para concluir todos estes mistérios, Deus prometeu que levantaria um genuíno Eliseu. Mas será exatamente, creio que eu já li esse aqui, né? E verificamos que falharam em vê-lo e ver a João. Até os apóstolos que se encontravam lá falharam em vê-lo. Sabia que o irmão Brana diz na mensagem, a palavra falada é a semente original? Ele diz que muitos verdadeiros pregadores falharão em entender o mensageiro. Verdadeiros pregadores. Às vezes eu penso que são os pregadores da Virginésia, que são verdadeiros pregadores, né? Mas eles falharão em entender o profeta de Deus. Porque o irmão Brana diz que a noiva, ela tem o espírito profético nela. Ela não é um profeta, né? Mas ela tem discernimento profético, né? Ela consegue captar tudo aquilo que o profeta falou, porque ela está conectada com o profeta.
Aqueles que não estão conectados com o profeta não vão conseguir captar o que o profeta falou, né? Isso já mostra a posição de cada um, né? Que eu creio que todos têm uma predestinação. E os discípulos, os próprios discípulos falharam em entender João, né? Mas depois eu creio que eles puderam receber. Porque a Escritura diz, os escribas dizem que Elias, eles não entenderam a Escritura, que João estava cumprindo aquela Escritura. Ele disse, bem, ele já veio e não o conheceste. E aí é onde eu tomo como modelo a ressurreição ou o arrebatamento. Passará, sei que parece estranho, mas talvez vocês saibam um pouco mais depois de hoje à noite, querendo o Senhor, exatamente como será. Vejam, será tão secreto praticamente, ninguém saberá acerca disso. Está vendo? O Branda diz em outra mensagem que é como a história de Romeu e Julieta, né? A Julieta vai embora, né, com Romeu e ninguém fica nem sabendo. E assim vai ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. O mundo apenas pensará, apenas seguirá adiante como sempre, veja, e é assim que sempre faz. Você sabe, diria que 90% das pessoas na terra chegou a saber que Jesus Cristo estava aqui quando ele esteve aqui. Você sabe, quando Elias profetizou, duvido que tenha havido alguém que soube que ele era. Eles sabiam que havia um sujeito excêntrico lá, certo velho fanático, mas eles o odiavam. Ele era o que chamavam o estranho. E acho que qualquer cristão que nasceu de novo é, de certo modo, um estranho para o mundo, porque você foi transformado, você é de outro mundo. Né? Um cristão nascido de novo, ele não pode se conformar com as coisas desse mundo. Ele tem que ter a vida dele voltada para Cristo. Paulo disse, não, no capítulo 12 de Romanos, não vos conformeis com as coisas desse mundo. E nós não devemos ser conformados, mas devemos ser renovados, ser transformados pela renovação do nosso entendimento. O entendimento das coisas que nós achávamos que é correta tem que ser renovado, ser transformado para o entendimento da palavra de Deus. Né? E às vezes nós queremos usar muito o nosso entendimento, mas o nosso entendimento não serve para nada. Foi provado isso lá no Jardim do Éden. O profeta diz que Deus condenou o intelecto lá no Jardim do Éden, quando Eva tentou interpretar a palavra de Deus, tentou entender, querer receber mais intelecto, mais teologia, né, na palavra de Deus, e ali foi condenado isso. E não vai ser hoje que Deus vai mudar o programa dele. O nosso entendimento, os nossos arrazoamentos não servem de nada para Deus. Nós temos que ficar somente com a palavra de Deus. Você é de outro mundo, seu espírito é do outro lado do abismo. E essa coisa aqui está tão confusa. Então, se você não é diferente, há algo errado. Você ainda está muito preso às coisas terrenas. Você deveria ter a mente voltada para o céu. E o céu vive pela palavra. Né? Se você está com a mente voltada para o céu, isso é uma coisa que às vezes até me preocupa. Senhor, eu quero estar com a mente voltada somente para Ti. Sabemos que temos nossos afazeres no dia a dia e as coisas daqui nos apegam ainda. Né, nos toma nossos trabalhos e coisas mais, mas ore sempre para que Deus coloque a sua mente em Cristo. Né? Mambrana pregou uma mensagem que tem como título, volte a vista para Jesus. Todos os momentos da nossa vida nós devemos voltar a nossa vista para Ele, porque é Ele que dá libertação para nós e nos dá graça para prosseguir na batalha. E o profeta diz que quando você está pensando nele, quando você está falando dele, é quando Ele vem. Às vezes nós passamos o dia inteiro sem pensar nele, né? Sem falar dele, como é que ele vai vir falar conosco? Uma pessoa, ela gosta, né? De ir aonde ela é bem-vinda. Né? Imagine a Deus. Ele quer ir aonde ele é bem-vindo. Né? E às vezes nós damos tanto ouvido para outras coisas. Agora notamos que essa grande coisa aconteceu. Agora cremos que há de haver uma vinda do verdadeiro Espírito de Eliseu.
está predito que haveria, veja. E devemos recordar que estará aqui em sua própria estação e tempo. Né? Deus trabalha no tempo dele, na estação dele, na maneira dele. Não é do jeito que nós quer. Não é do jeito da vontade nossa. Ele não prometeu fazer a nossa vontade, o profeta diz. Ele prometeu atender às nossas necessidades. Agora, o programa dele, ele vai manifestar aqui tudo na estação dele, no tempo dele e da maneira dele. Ah, eu queria que fosse dessa maneira. Vai ficar querendo. Aí, parece que ele vai mudar a maneira dele por causa do meu querer, né? Ou querer de alguém. Ele vai fazer a coisa exatamente do jeito que ele falou, né? Se ele disse que Elias virá para trazer o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, vai ser assim. Quem não crê que é assim, é problema dele. Mas eu estou esperando a voz de arcanjo através do mensageiro de Deus. E estou esperando a trombeta de Deus através do mensageiro de Deus. Porque ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu e fará essas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E será através de Amós 3, verso 7. Né? Então eu creio nisso. Eu discordo de um homem amigo meu, olha aqui só, que beleza, sobre isso. Ele diz que será um grupo de pessoas. Quero que você me mostre isso pela Escritura. Fala, será um grupo, será a igreja. Agora é a igreja que vai dar a ressurreição. Mostre para mim dentro da Escritura. Mostre para mim dentro da mensagem. Né? Deus nunca tratou com grupo. Deus sempre escolheu um homem para tratar com ele, para manifestar através dele. Deus trata com indivíduos dentro do grupo. Pode ter vários aqui, mas são tratados como indivíduo. Esses indivíduos formam o grupo. Mas não os grupos que formam a noiva do Senhor Jesus Cristo. Quero que você me mostre isso pela Escritura. Deus, o Deus imutável, nunca muda seus planos. Se muda, então não é Deus. Isso mesmo, porque Ele é mortal e seu conhecimento é como o meu e comete erros. Deus nunca mudou seu plano. Desde aquele momento no Jardim do Éden, Ele fez um plano de redenção, que foi o sangue. E tentamos instrução, tentamos ditadura, tentamos psicologia, tentamos denominacionalismo, tentamos de tudo para juntar a todos ou amar a todos juntos e tudo mais. Todavia não há outro lugar de companheirismo a não ser sob o sangue. A única condição em que Deus se encontra com o homem é debaixo do sangue. E o profeta diz que o sangue é a palavra de Deus manifestada no dia. Então só pode ser debaixo dessa mensagem gloriosa que Deus encontra conosco. Deus sempre trata com um indivíduo. Dois homens têm duas ideias. Nunca houve dois profetas maiores na terra profetizando ao mesmo tempo. Né? Quando estava ali Elias e Eliseu, né? Os dois estavam juntos, mas só um tinha a palavra, que era Elias. Quando Deus foi tratar com Eliseu, o que ele fez? Ele levou Elias embora. E assim sucessivamente. João é um exemplo muito, muito bom para nós. Quando João Batista estava com a palavra, né? Ele estava com a palavra. Quando Jesus chegou em cena, João Batista saiu de cena. Né? Ele simplesmente foi para a prisão. O profeta diz que aquele olho de águia agora estava no chão. Por quê? Porque a unção já tinha deixado ele. Sobre a unção ele disse, tem um no meio de vós, o qual não sou digno de desatar as sandálias, que é o Cristo. Mas quando a unção saiu dele, ele olhou para eles e perguntou, manda perguntar lá se é ele mesmo. Ali a unção já tinha deixado. O homem sem unção, ele não é nada. Né? O homem com a unção, ele não pode ver, sem a unção, ele não pode ver o programa de Deus. Então o profeta diz que os olhos que tinham voado nas alturas de João, agora estava no chão. Por quê? Porque a unção tinha deixado ele. O ministério de João tinha acabado. Era necessário que ele diminuísse e que Jesus crescesse. Né? Mas Jesus, mesmo assim, sabendo dessas coisas, ele é o programador de todas as coisas. Quando ele chegou, foram falar de João para ele, ele disse, olha,
Nunca nasceu um homem, nunca teve um homem nascido de mulher igual João, até hoje. Né? Você vê uma pessoa falando mal dos outros, é um espírito errado. Né? Você deve falar a verdade. Nunca omita a verdade, não. Doa quem doer. Mas sobre falhas dos outros, você deixa para lá. Porque nós temos cada um as nossas falhas, para nós cuidar dela. Né? Quando se trata de falha humana, eu não dou nem bola. Agora, se falar de falha da palavra, aí você tem que acertar as coisas. Né? Porque falha humana eu sei que eu tenho e estou sujeito. Né? Mas na palavra eu quero que Deus me dê graça para me permanecer firme com a palavra. Que a palavra é tudo para nós. Olhe para trás e veja se houve, não, Senhor, confuso demais. Ele tem de conseguir um homem completamente rendido e usar essa pessoa. E ele procura por essa pessoa. Mas haverá algum dia, alguém que o ouvirá, palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga, ele nunca se afastará dela, isso mesmo. Ele esperará no assim diz o Senhor, e então não se moverá até então. Ele será adequadamente vindicado. Né? Olha lá a vindicação dele. É só o próprio Deus tirando foto com ele. Né? Essa é a vindicação. Agora o mundo de fora odiará isso, mas a semente eleita de Deus, a semente predestinada, como houve nos dias de Jesus, quando essa luz lampejar, essa semente virá à vida rapidamente. O irmão Branham estala um dedo uma vez, e ela conhecerá isso, ela entenderá isso, e não terá de dizer uma palavra acerca disso. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Eu sei que quando o Messias vier, ele disse, eu sou. Né? A noiva do Senhor Jesus Cristo, eu creio que se conversar com o irmão Branham, ele vai dizer, eu sou. Para os incrédulos, ele vai falar, tu dizes. É tu que dizes aí, né? Mas para a noiva, ele sempre vai se identificar, que ele é o Messias dessa era para a noiva. Jesus Cristo está manifestando através do seu profeta nesse dia. Né? E essa manifestação eu creio que ainda não terminou. Eu creio que ainda vai prosseguir um pouco mais. Né? Teve um irmão que colocou lá no site da Voz de Deus um testemunho que eu coloquei na transmissão aí para os irmãos, um testemunho muito bonito, né? Dele falando do que o profeta fez e tal. Né? Eu achei até engraçado que eu mandei lá, o Moisés escreveu embaixo lá, né? Moisés lá de São Paulo. Moisés é bom na mensagem, viu? Ele escreveu embaixo lá, fez, está fazendo e vai fazer. Eu creio nisso. Eu creio que ele fez, está fazendo e vai fazer. Pela noiva do Senhor Jesus Cristo. Porque ele é um vaso escolhido, é um vaso especial. William Branham é um vaso especial. Na terra nunca pisou um vaso igual ele, a não ser o próprio Deus quando esteve aqui. Um vaso completamente separado, completamente rendido, desde o seu nascimento, a coluna de fogo. Quando ele nasceu, ela já estava ali olhando nele. Ele fala, esse é meu vaso, é esse que eu vou usar. Esse menino vai crescer e eu vou tomar ele para mim tocar uma obra. E essa obra vai até o fim, a última obra, a obra final, que finaliza tudo na terra. Né? Eu creio dessa forma, pela graça de Deus. Creio que é o que eu tenho no meu coração. Se eu falasse outra coisa, eu seria um hipócrita. Né? Mas o que eu tenho no meu coração é isso. Eu creio que esse homem é um vaso especial. Ora, isso foi o bastante. Ela não teve de esperar toda a noite, esperar a noite seguinte. Ela o recebeu imediatamente. Ela saiu caminhando. Ela estava lhes contando acerca disso. Agora lembre-se, na primeira era foi uma era do leão. Essa foi o leão da tribo de Judá, Cristo. Sua própria influência de vida conquistou aquela era. Esse foi o primeiro animal que significa poder, que respondeu por voz humana. A era seguinte foi a era do boi, ou a era do cavaleiro, do cavalo escuro, está vendo? Agora a razão porque esta primeira era foi uma era branca, foi como sempre ouvi as pessoas dizerem que aquele primeiro cavaleiro branco foi o poder da igreja que saiu para conquistar. E verificamos que lhe foi dada uma coroa. Que foi isso?
Foi a igreja, foi a igreja. Mas para onde ele foi? Foi para Roma. Foi para lá que ele foi, recebeu sua coroa. Agora a segunda era foi um cavaleiro de cavalo vermelho, o qual foi a era das trevas. E agora a era seguinte foi o homem da era que foi o cavaleiro do cavalo preto. E ele foi a era dos reformadores, veja, quando a voz que falou. Agora o cavaleiro do cavalo preto, esse foi o anticristo. Mas aquele que estava falando naquela era foi representado como homem. E isso é sabedoria, inteligência, astuto. Está vendo? E eles não entenderam, veja. Não chamaram, não lhe deram nome, está vendo? Apenas disseram que saiu. Mas agora, quando surge a era da águia, essa é que Deus sempre compara seus profetas à águia. Ele chama a si mesmo de águia. A águia sobe tão alto que não há nada que possa alcançá-la. Não somente chega a essa altura, como também foi feita para essa posição. Quando chega lá, ela pode ver onde está. Algumas pessoas chegam lá e não conseguem ver onde estão. Portanto, de nada serve chegar lá. Né? Não adianta nada você chegar se você não sabe onde é que você está. Você tem que pedir a Deus graça para que você chegue lá e você saiba onde você está. Né? Seguir, a voar junto com o mensageiro. Né? Ele é a águia que vai voando na frente e nós vamos essa águiazinha que vamos voando atrás. Ele é o pato líder. Né? Quando ele faz quá-quá, nós fazemos quá-quá também e vamos atrás dele. Respondendo ao chamado dele. Eu creio que esse é o pato que está ajuntando a noiva dos quatro cantos da terra. Né? Está trazendo o novo nascimento. Que o Mambrana diz, qualquer dia eu vou falar sobre esse assunto, a maneira que a palavra vem através do corpo. Né? O Mambrana diz que a noiva está gerando filhos para Cristo nessa era. Né? E essa noiva, eu creio que começou com William Mambrana. Ele que veio trazendo a semente de Deus para trazer uma noiva nascida de novo nesses últimos dias. Então que Deus nos ajude a dar ouvido, né, somente para essa águia. Nós vamos chegar no quinto selo, nós vamos falar um pouco também. Né? O quinto selo todos são ricos. O quinto selo é uma coisa grandiosa também, uma coisa maravilhosa. Eu creio que mais uns 2 domingos nós encerra ele, né, Dani? Creio que estava fazendo as contas ali mais ou menos, mais uns 2. E se alguém tiver alguma pergunta também, né, irmão Oswaldo disse que tem pergunta, irmão Ti, já pode ir mandando, que vai ficar mais fácil para a gente, né? Com o tempo você vai assim trabalhando nisso, né? Então que Deus abençoe a todos. Estamos muito alegres que Deus tem ajudado nós aqui. Quando nós começamos aqui, logo depois da partida do pastor, nós tivemos a primeira reunião depois da votação. Nós traçamos uns projetos aqui de reforma, né? Que era o banheiro, esse lado, o corredor das irmãs. Esse quartinho que eu me lembro, acho que nem estava no programa nosso, tirar aquela umidade dali. E também o átrio, né? Ainda tem isso aqui que nós queremos arrumar, né? Fazer um L aqui, para ir abaixar um pouco. Né? Isso, creio que isso mais para frente. Também essa cobertura daqui para facilitar para nós na ceia, né? E graças a Deus, Deus tem dado graça para nós cumprir essas coisas. Essa semana estamos encerrando ali o banheiro das irmãs, creio que para facilitar. Moisés falou para mim, né, depois nós vamos reformar dos homens. Falei, deixa os homens para lá, não esquenta a cabeça com os homens não. Se essas belezas para lá, dá prioridade para as damas, primeiramente as damas. Né? Aí depois, eu creio que Deus tem abençoado e está ficando muito bom ali, né? Nós vimos ali. Então, se Deus quiser, creio que sábado, se Deus nos der graça, nós estaremos aqui, né? Dando uma organizada, uma limpada. Se tiver alguma irmã que deseja vir também, não tem problema não, pode vir ajudar nós aqui, né? E Deus tem sido muito bom para nós, e isso tem sido por causa dos vossos dízimos, das vossas ofertas, que Deus tem colocado, e a obra continua pela graça de Deus, né? Que Deus possa recompensar cada um. Né? Eu quero falar na ceia também, porque na ceia é onde está todos aqui, né? Mas que Deus possa recompensar cada um. Nunca pense que você está fazendo algo para o homem.
se você crê que o ministério é de Deus. Se você não crê que o ministério é de Deus, nem se preocupe, deixe de lado. Mas se você crê que o ministério é de Deus, saiba que você está fazendo para Deus. Jesus disse: o que fizeres a um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Mombrana disse que quando alguém dava algo para ele, estava dando para o Senhor Jesus Cristo, né? E assim eu creio que aqui nesse ministério também é para o Senhor Jesus Cristo. Aqui nós não temos intenção de glorificar homem nenhum. Nossa intenção é glorificar o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que os irmãos têm caminhado muito bem. Que Deus possa retribuir e abençoar cada um. Viu? Isso pode ter certeza que todo dia de manhãzinha, né, por volta das 5 horas da manhã, eu estou orando por cada um de vocês. Para que Deus abençoe cada um, cada dia mais e mais. Dando saúde, dando graça. Primeiramente, dando o Espírito Santo no coração. Porque nós poderíamos ganhar tudo aqui nesse mundo, mas se nós não tiver Cristo no coração, isso não vai adiantar em nada para nós. Nós precisamos é de Cristo. Depois que você tem Cristo, você já ganhou tudo. O restante ele disse que vai acrescentar para você, né? Então que Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.